Capítulo 6 Deus Criador. Na primeira parte deste volume, expusemos a visão em síntese, tal como nos apareceu por intuição em seu conjunto. Retomemos agora a observação, adotando uma atitude psicológica diferente, que justamente chamamos de análise e crítica. Embora tenhamos de repetir, voltaremos ao início, olhando agora com os olhos da razão, mais do que com os da fé, mudando os pontos de referência e nossa perspectiva, a fim de que tudo se torne claro, dando resposta a todas as objeções e resolvendo todas as dificuldades. Observamos o fenômeno da criação no volume Deus e Universo e no segundo capítulo do presente livro. Muitas coisas dissemos, mas diante da vastidão do assunto, parece-nos nada havermos dito ainda. Os leitores, a quem apresentamos estas teorias, devem considerar que estamos observando a obra de Deus quase como se Ele nos tivesse de prestar contas. Se alguns podem parecer ainda não satisfeitos, porque os frutos que têm em mãos nem sempre são bons, vamos demonstrar para eles agora que Deus fez tudo otimamente e não podia fazer melhor, e que se o ser navega na imperfeição e na dor, a culpa não pode ser, de maneira nenhuma, atribuída a Deus. Tudo, qualquer que seja o estado atual, mesmo sendo difícil de aceitá-lo, sempre se desenvolveu em perfeita lógica, bondade e justiça. Mas procedamos com ordem. Aqui fala-se de Deus. É imprescindível, portanto, começar pesquisando o que entendemos pela palavra Deus. Dissemos que tudo deriva dele, centro do sistema, causa primeira de tudo, situado no vértice da pirâmide da hierarquia dos seres. Dissemos também que Deus não pode ser definido. Definir significa limitar, delinear em relação a certos pontos de referência. Ora, o infinito não pode estar limitado e não existem pontos de referência para o absoluto, que abarca tudo. Mas dissemos também que as definições tentadas a respeito de Deus foram obtidas elevando à potência infinita as mínimas quantidades de perfeição reconquistadas pelo homem com a evolução, ou percebidas intuitivamente como futura realização a ser conquistada. Podemos, assim, atribuir a Deus algumas qualidades. Elas foram surgindo à medida que fomos descobrindo o seu modo de agir, sendo lógico e evidente que Deus possui os atributos que cada um de nós, por instinto e, portanto, axiomaticamente, gosta de ver num chefe ou patrão. Satisfeita esta exigência, ficarão todos mais facilmente persuadidos. Parece que existem alguns axiomas fundamentais do ser, não demonstrados nem discutidos, em relação aos quais ergue-se um consenso universal, axiomas que são aceitos porque neles a mente repousa satisfeita, sem nem mesmo saber racionalmente o porquê. A nossa mente, portanto, para se satisfazer, exige que Deus seja perfeito, ou seja, possua em grau de perfeição as melhores qualidades conhecidas pelo homem na escala de seus valores. Por isso, o homem, procurando fazer um conceito de Deus, multiplica ao infinito tudo o que de melhor possui e pode fazer, de seu ponto de vista situado no relativo. E neste caso, o instinto não vai contra a lógica. Sem saber como isso ocorre, o homem sente instintivamente que Deus está no cimo de todas as coisas, constituindo a meta final para a qual tudo caminha. Assim,
multiplicando ao infinito os pequenos graus de perfeição conquistados com a evolução, o homem procura imaginar o que possa ser a perfeição completa do Ser Supremo. Então, tal como exige a nossa mente, Deus deve possuir todas as qualidades no grau de perfeição absoluta, sendo absolutamente perfeito em tudo, onipotente, onisciente, absolutamente livre, bom, justo, lógico, uno. Estas qualidades atribuídas a Deus devem ser também atributos da sua criação, pois ela saiu de seu seio, sendo constituída, portanto, pela sua própria substância. Isso porque não é possível dar à criação outra causa, fora de Deus, que só pode ser o todo, fora do qual nada pode existir. Vemos então que a criação feita por Deus só pode ser uma obra perfeita. Das mãos de um Deus perfeito não pode sair uma obra imperfeita, cheia de erros, males e dores, como é a nossa atual criação. A verdadeira criação operada por Deus deve, portanto, ter sido outra, e não a que conhecemos. Esta criação em que vivemos deve ter sido derivada de outra causa, sobrevinda mais tarde. Não é possível sair dessa lógica. Tanto mais porque Deus, sendo onipotente, não poderia encontrar obstáculos à consecução da perfeição, e sendo também onisciente, não podia cometer erros. De tal criação, só podiam nascer seres absolutamente livres. Ora, se a perfeição implica na existência de seres de modo disciplinado, seguindo uma ordem e uma lei que estabelece tal ordem, isso não podia de forma alguma acontecer num sistema escravagista, mas apenas num regime de absoluta liberdade. Mas Deus deve ser também sumamente bom. Então a criação não pode ser fruto de seu egoísmo, mas apenas de um ato de amor pela sua criatura. E Deus não pode deixar de continuar a amá-la sempre, procurando a felicidade dela. Ora, podemos ver quão longe estamos disso em nosso mundo. Mas se essa condição ocorre porque Ele não tem meios de nos dar a felicidade, então Deus não é onipotente, sendo que caso Ele possua tais meios e não nos quer dá-la, então Ele não é bom. Mas se Ele é onipotente e bom, então por que não nos dá a felicidade? Deus, justamente por ser bom, representa o bem. Por que então Ele permite a existência de tanto mal em nosso mundo? Nesse caso, causa e efeito, que devem ser ambas da mesma natureza e ter os mesmos caracteres, não estão de acordo. Se entre causa e efeito existe essa discordância, isso demonstra que sobreveio outro fato, alterando a ação da causa por meio da introdução de impulsos novos, estranhos. De outra forma, não se pode explicar a injustiça num Deus que deve ser absolutamente justo, nem a ausência de lógica num Deus que deve ser absolutamente lógico. Deus deve ser justo, portanto imparcial, sem favoritismos nem dádivas não razoáveis ou injustas, porque não merecidas. Surge assim o conceito de uma ordem e de uma lei que dirija essa ordem. Decorre daí a ideia de um chefe com o direito de comandar e ao qual se tenha o dever de obedecer, não podendo ser ele um déspota caprichoso que abuse do poder em suas mãos. Compete, em primeiro lugar, a quem personifica a lei representar a sua perfeita atuação na ordem e na disciplina. Somente quem jamais transgride pode ter o direito de exigir a obediência.
Assim, se esta lei representa apenas o próprio pensamento e a vontade de Deus, então ele, ao cumpri-la, obedece apenas a si mesmo em perfeita liberdade. E se a criatura tem que reconhecer em Deus o direito de comando, isto implica por parte dela o dever de obediência, cujo não cumprimento, devido à revolta, implica a merecida reação da justiça de Deus. Assim, com apenas uma simples observação das qualidades que devemos atribuir à divindade, já vemos presentes todos os elementos que mais tarde tornarão possível o desenvolvimento lógico e fatal do drama da queda. Mas Deus deve ser também uno. Assim, além de ser único, possuindo tudo dentro de si, ele deve também ser unitário e não cindido em formas contrastantes. Se em Deus não pode haver aquele contraste entre qualidades opostas existente em nosso mundo, então este contraste deve ter outra origem, sobrevinda mais tarde. Deus só pode ser todo positivo, todo afirmação. O aspecto negativo do ser não pode ter sido originado diretamente de Deus. Ora, se uma das qualidades fundamentais de nosso mundo é justamente o dualismo, e se essa condição não pode de maneira nenhuma existir em Deus e em sua criação, que saiu do seu seio, então este dualismo só pode ser o resultado de uma ruptura ocorrida posteriormente na obra de Deus. Assim, tendo feito da divindade o máximo conceito possível para nós, como seres situados no relativo, vejamos agora como Deus operou em sua criação. Nesta sua ação devem reaparecer as suas qualidades, pois Deus agiu de acordo com elas, que constituíam a sua própria natureza. Dessa forma, podemos imaginar como foi executada a criação, aplicando a esse ato as características próprias de Deus. Eis então o modo pelo qual, mediante simples imagens, podemos fazer uma representação mental de como ocorreu a criação. Imaginemos uma ilimitada planície deserta, onde não houvesse nenhuma casa, nenhum fio de erva, nenhum ser. Uma planície tão igual que seria impossível estabelecer ali qualquer ponto de referência ou de distância. Imaginemos então que nesse espaço incomensurável houvesse um bloco imenso, sendo ele a única coisa que podia existir. Assim, nada mais havia além desse bloco, que era tudo o que podia existir ali. Dizemos somente porque vivemos em relação com outros seres, mas aquele bloco não estava só, pois compreendia tudo dentro de si. Uma parte pode permanecer isolada se falta a ela qualquer outra parte, mas isso não é possível para aquilo que, por abarcar tudo dentro de si, não possui um lado de fora e, portanto, não tem pontos de referência para poder estabelecer o próprio isolamento em relação a eles. Assim sendo, o bloco não podia olhar para fora de si, pois fora dele não havia mais nada. Ele olhava então para dentro de si. Sendo este bloco uma unidade feita não de matéria, mas sim de pensamento, esta sua autocontemplação representava a consciência que ele possuía de sua existência, consistindo num pensamento único, sintético, homogêneo, indiferenciado, imóvel, concentrado em si mesmo. Mas eis que em dado momento, nesse estado de autoconsciência imóvel, inicia-se um movimento de descentralização, pelo qual esse pensamento torna-se múltiplice, analítico, diferenciado,
móvel, resultando em muitos pensamentos diferentes. Esses diversos pensamentos são as criaturas nascidas da primeira criação, feitas de puros espíritos. Isto não significa, porém, que a unidade de pensamento original tenha sido perdida. Pelo contrário, a necessidade dessa unidade permanecer íntegra, condição sem a qual desapareceria o supremo eu da divindade, impôs também a necessidade dessa multiplicação ocorrer em sentido orgânico. Em outros termos, nesta primeira criação, não podia nascer uma multidão de elementos iguais, simplesmente somados no todo, mas somente um sistema, um verdadeiro organismo, onde todos fossem parte integrante, conforme uma hierarquia de posições e distribuição de funções, como é necessário em todo organismo ou sistema. Satisfaz a nossa mente e nos convém pensar que o processo dessa criação tenha sido regido por uma concatenação lógica, pois esta é uma das qualidades da divindade. Eis que necessariamente, em virtude dessa lógica, aparece imediatamente a ideia de sistema, ou seja, de uma criação que produziu não apenas uma simples multiplicidade, mas sim um verdadeiro organismo. Nasce daí a necessidade de se admitir a presença de uma ordem e, portanto, de uma lei que, disciplinando os movimentos de todos os elementos componentes do sistema, representa a continuação da autoconsciência da divindade, a qual, situada no topo da hierarquia como pensamento central, estabelece essa lei e, dessa forma, dirige todo o sistema. Somente assim o tudo uno Deus, apesar de tão grande transformação, podia permanecer idêntico a si mesmo. Se Deus era tudo, é lógico que a criação não podia ocorrer fora de Deus, mas somente dentro dele. Mas era necessário também que isso tudo não alterasse de modo algum a unidade de Deus. Podemos imaginar o estado antes da criação como um único incêndio de luz e calor, igual em todos os seus pontos, e o estado após a criação como o mesmo incêndio dividido organicamente em muitas centelhas. Cada criatura é uma centelha da mesma substância do fogo de origem, e todas juntas continuam a constituir elementos de um todo que, após as transformações, permanece idêntico a si mesmo, tal como era antes. Eis então que, uma vez realizada a criação, Deus apresenta-se a nós como uma unidade orgânica constituída por incontáveis elementos diferentes, mas mantidos ligados pelo estado orgânico em que se transformou o todo. Assim como todas as células de nosso organismo físico também são mantidas ligadas por seu estado orgânico, sem o qual elas, consideradas como seres separados, não podem viver. Daí a absoluta necessidade dessa concórdia e dessa unidade que rege o sistema, condições sem as quais tudo desmorona. Desse modo, é fácil compreender o que pode ser ocasionado pela mínima desordem. O fato de cada elemento possuir agora a sua individualidade separada, constituída por seu egocentrismo menor, à semelhança daquele egocentrismo máximo de Deus, torna possível ocorrer uma desordem tão logo venha a falhar a obediência à disciplina estabelecida pela lei. Por isso, há a necessidade absoluta de todos os elementos permanecerem ligados conjuntamente no mesmo estado orgânico do sistema, sem o qual
desmorona aquela unidade do bloco em que o tudo uno Deus permanece tal como era antes. Podemos imaginar o estado de origem como uma estátua de mármore igual em todos os seus pontos, a qual, num dado instante, transforma-se numa multidão de células vivas hierarquicamente disciplinadas, sendo governadas por uma lei à qual é desastroso desobedecer. Elas reagrupam-se em tecidos e órgãos que desempenham funções determinadas, das quais depende a vida do organismo, bem como as suas próprias vidas. Assim ocorreu e nisso consistiu a criação, que só podíamos observar mais detalhadamente nesta segunda parte de análise e crítica. E para nos tornarmos mais compreensíveis, tivemos de nos apoiar em representações concretas. Trata-se de imagens torcidas e opacas, porém elas são as únicas que o nosso mundo pode nos oferecer. Temos de admitir essa criação porque ela representa o terceiro momento da Trindade, que sem isso permaneceria incompleta. Como já vimos, a Trindade é composta de 3 pessoas ou momentos: o Espírito, o Pai e o Filho, aos quais correspondem a concepção, o verbo ou ação e o ser criado. Isso quer dizer que a divindade, uma vez esgotado o processo da criação, passou a se constituir no estado de filho, ou unidade coletiva, ou sistema orgânico, no qual os 2 estados precedentes permaneceram íntegros. O estado de espírito ou concepção permaneceu porque, na obra, subsistiram o plano geral e a lei que disciplinava o seu funcionamento. E o estado de pai ou ação permaneceu porque aquela lei era não apenas uma norma, mas também uma vontade de realização e poder de atuação. Assim, no estado orgânico do sistema, a multiplicidade dos elementos fundidos na ordem da lei constituía uma unidade coletiva em que Deus permaneceu o tudo uno Deus. Uma vez que agora podemos analisar o fenômeno, era necessário esclarecer até o fundo estes conceitos, pois eles representam o ponto de partida dessa análise, razão pela qual, se não os tivermos compreendido, também não poderemos compreender depois o fenômeno da revolta e da queda, bem como os fatores já presentes que tornavam isso possível e o modo como o processo, dada as suas premissas, desenvolveu-se com lógica férrea. Final do capítulo 6.